Opa, gente, hoje eu tô aqui com um material perfeito. Até peguei minha fita métrica antes desse vídeo começar pra eu não precisar sair no meio dele pra buscar a fita métrica e começar as explicações. Então, já tô preparada. O que é essa fita métrica? Gente, vai ser uma grana que eu não podia nessa fita métrica, mas eu gosto muito dela porque olha como é que ela é prática pros ambientes. E como hoje é aula de círculos, eu vou ensinar você a como ser um grego, a como ser um matemático, a como ser feliz, tá bom? Lembra que a aula passada eu tinha mostrado isso aqui com o pêndulo de Newton? Que eu tinha explicado pra vocês? Pois muito que bem, agora eu vou explicar pra vocês literalmente. Cara, eu tô muito feliz. Eu realmente tô muito feliz de poder ter o material apto pra aula. Porque muito mais do que conseguir fazer uma aula bem ajustada é conseguir deixar visual. E isso daqui é uma coisa que me deixa muito feliz. Bom, vamos aos finalmente. Vamos te transformar habilmente em um matemático, um físico. Primeira coisa, qual é que é o caminho? Olha aí. Qual é o caminho que você tem que seguir dentro da geometria, né? É o caminho dos gregos? Não, mas foi esse o caminho que eles levaram. Então, se você começar... Eu tava conversando com um amigo meu que... eu chamo ele de Sol, né? É o apelido, né? Obviamente o nome do cara não é Sol, imagina. Mas uma das coisas que me trouxe muita vontade de vir gravar esse vídeo aqui pra vocês foi porque... Tudo bem, eu já gravei um vídeo relacionado a um dos temas que a gente conversou, que tinha sido sobre a Boate Kiss. Mas esse daqui, a gente não conversou sobre esse tema. Mas a gente conversou sobre a linha, ou melhor dizendo, sobre primeiro estudar os clássicos, ou seja, primeiro fazer uma ordem de estudo cronológica, progressiva, de como as ideias foram se dando e foram crescendo e foram se expandindo e ampliando, antes de já chegar e só pular. Não, pô, já passou por eles. Como assim já passou por eles? O teu cérebro precisa da mesma construção que se teve. E é muito interessante como, com pouca ferramenta, os gregos tinham que estruturar a geometria. E eles eram reis nisso, né? Não à toa você vai ver muitas das pontuações sendo medidas através dos cosmos, mas muitas distâncias, como por exemplo especulações relativas ao diâmetro da Terra, surgindo justamente dentro dessa relação do estudo da geometria e sendo valores assustadoramente parecidos ao que a gente encontra hoje em dia com o mais alto da tecnologia. Então, assim, era um domínio muito forte. Outra coisa muito interessante, vocês sabiam que os gregos eles tentaram medir o diâmetro da Terra e eles estavam vendo que não estava batendo. Sabe por quê? Porque eles estavam aplicando geometria. Deixa eu só botar aqui, né? Eles estavam aplicando geometria plana para as medidas da Terra, sendo que a Terra não é uma esfera, né? Ou melhor dizendo, a Terra não é uma circunferência, ela é uma esfera, ela é uma medida volumétrica. A Terra não é plana, logo geometria plana não serve para a Terra. Então todo estudo de cálculo de raio e depois de diâmetro tava tudo não batendo muito bem, tipo, até batia para pequenas distâncias, mas quando já começava a envolver uma distância muito grande em que a curvatura da Terra fazia efeito, eles falam, o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo, alguma coisa tá estranha. Isso é muito interessante, galera. Muito interessante mesmo. Assim, é uma das coisas mais legais que tem, assim, de se estudar. Bom, agora que vocês estão aqui, vocês vão se tornar um grego, vocês vão se tornar um matemático. Vamos lá. A primeira coisa. O que a gente tá estudando aqui? Circunferências. Então, só pro cérebro de vocês ficar pavimentado quanto a isso, eu vou escrever aqui circunferências, tá? Sem pressa. Circunferências. Eu tenho certeza que sim. Editor. Calma aí, gente. Eu tava só fazendo uma macete mental aqui para saber das paroxítonas. Circunferência. Então, PI. É isso que a gente vai estudar agora, né? O fenômeno que envolve essa ordenzite aqui. Beleza. Então, ok. Sei lá, o que eu tô editando aqui.
Primeira coisa, a gente já sabe duas fórmulas, mas as duas fórmulas principais, né? Que é o tamanho do comprimento e o tamanho da área. Só que a gente calcula tudo. Você lembra que tudo em circunferência a gente calcula em função de π? A gente multiplica alguma coisa por π? É tudo π. Pô, que porcaria de π? Da onde surgiu esse π? Como é que eles sabem, inclusive, né? A gente sabe, né? Que o π é o 3,14 e várias outras casas, infinitas casas decimais. Tá, mas como é que, da onde eles chegaram nesse pi? Foi um número arbitrário que eles só botaram ali e deu certo? Eles ficaram testando os números, aí uma hora, nossa, o pi deu certo. Não, galera, não foi assim que aconteceu. O que eles fizeram? Eles estavam tentando ver uma semelhança. O tempo todo o grego estava tentando procurar semelhança. Então ele pegava todos os círculos e agora que essa fita, essa trena entra em ação. Você concorda comigo que isso aqui é um círculo? Até, eu não sei porque que ele tá surgindo. E olha aí, galera, que bacana, Made in China, foi feito na China, tá? E aí ainda tem o Do Not Microwave, não põe no micro-ondas, tá? Que foi feito aqui, ó, aqui, ó, Hand Wash Only, apenas lavagem manual. Olha aqui, Made in China. Hoje em dia, o Made in China tá caindo por terra, e o que tá sendo substituído? They stand... Como é que era? They stand for China. Uma coisa assim. Que era o padrão chinês. Não! Você conhece, né? Os carros da China. E muitos dos produtos hoje em dia da China são de altíssimo nível. Claro que eles têm os fuleiros. Eles têm aqueles... o Xingling, né? Produto Xingling. Mas eles também têm produtos de altíssimo nível. De muito valor agregado. E se China conseguir fixar Taiwan... Isso é uma das batalhas da geopolítica hoje em dia mais tensas que tem. Mas se China conseguir fixar Taiwan... Enquanto Taiwan não se rebelar durante uma eleição democrática, acho que a China vai aceitando. Mas aí você vai me dizer, não, mas a China não tem poder. Sei lá, a China me parece ser um país milenarmente conhecido por ser pacífico, né? Desde que tu não age de maneira de má fé com eles vão ser pacíficos. Via de regra, a China tem um histórico milenar de passividade. E nunca ninguém vai conseguir tirar isso da China. Tu pode tentar vir com uma geopolítica dos cães e dos cacete a quatro. É a história da China, pô. Faz parte até da cultura. Eles não querem conflito. Meu Deus do céu, deixou aqui. Tanto é que os planos dos chineses geralmente são muito mais nacionalistas do que cosmopolitas. Ou seja, são muito mais focados dentro deles mesmos do que em expansão pro resto do mundo. Diferente por exemplo, Rússia não é assim. Rússia quer expansão pro mundo, é muito mais cosmopolita. Como assim Rússia quer expansão pro mundo? Gente, o que foi a Guerra Fria senão todo mundo no caso, um bloco capitalista e um bloco socialista tentando ter dentro do mapa mundi, né, dentro do globo, dentro das nações, tentando ter zonas de influência, zonas além da sua. Então, assim, China, assim, via de regra, a China é muito quietinha na dela. Muito quietinha na dela. Não tô dizendo que isso daí não tô dizendo que isso não muda, mas geralmente, tá? Geralmente não é busca de conflitos internacionais. Mas, se China fixasse, né, anexasse Taiwan, metesse uma invasão, que eu só acho que aconteceria se em uma eleição de Taiwan gerasse um resultado dissidente do que a China queria. E olhe lá. Mas enfim, aí China estaria com microtecnologia, nanotecnologia. Nanotecnologia, tipo, é onde eu não tô nem brincando, é onde a Apple produz o M5, tá? Que é o chip do Mac. É o chip do Mac. É o chip também dos computadores, tá? Dos computadores de altíssimo nível da Apple, né? Do sistema da iOS. Então, assim, galera, é muito importante ter em mente que Taiwan é um polo de tecnologia. Taiwan é uma loucura, tem um valor geopolítico e econômico gigante. Só que, tá bom, né, saindo um pouco aqui de Taiwan, e saindo um pouco, né, de a China fazendo produção, papapá, e voltando ao cerne, que é essa garrafa aqui que foi produzida na China, tá? Inclusive, aqui eu vou medir, tá? O que os gregos eles fizeram? Cara, vamos fazer um negócio, sei lá, vamos só aloprar um pouco, vamos tirar algumas medidas aleatórias e depois vamos fazendo umas razões dessas medidas. Foi basicamente isso que eles disseram. Você concorda comigo que essa região aqui, ela é o perímetro da minha garrafa? O que é o perímetro? O comprimento da circunferência é o perímetro da minha garrafa, tá? Então, é como se eu fosse uma formiguinha, eu ia pegar a caneta preta, mas a caneta preta não dá o contraste. Aí eu ia pegar uma outra aqui, que também não vai dar o contraste, vou pegar essa... Não, essa aqui também não vai funcionar. Vou pegar essa aqui, que é o que eu tenho de maior contraste, tá?
Peraí, gente, eu acho que eu tenho uma de maior contraste, sim. Olha como é bom. Ó, imagine só. Aqui, ó. Eu sou essa formiguinha aqui. Peguei um branco pra contrastar bastante com o preto, vocês conseguirem ver. Eu sou essa formiguinha aqui, tá vendo? O que vai ser eu rodar um perímetro inteiro? Eu fazer isso aqui. Imagina que eu esteja caminhando, tá? Como se fosse uma linha reta. Cheguei onde eu saí. Ou seja, eu fiz um 360 na garrafa. O que é o nome disso aqui? É o perímetro. Ou seja, o nome disso aqui é o comprimento da circunferência. Comprimento. O pessoal já achando que eu tenho letra bonita porque eu fiz isso aqui. Isso aqui eu dediquei todo o meu tempo, gente. Toda a minha concentração. Agora aqui, comprimento da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? Como é que ele é representado? Ele é representado pela letra C. E qual é o comprimento da circunferência? Ué, não sei, vamos pegar aqui. Ah, Luana, mas e a fórmula? Calma, Zezinho. Como é que você vai saber? Lembra, você é um grego, você não tem relação. Você vai ter que medir. Se você quer saber o tamanho do comprimento que a formiguinha andou, é como se ela tivesse andado em linha reta essa medida aqui, ó. Tô aqui. Pronto. Agora eu vou descer aqui. Ó, você pode ver que tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Vou só tirar aqui. 21... Não, 20... Gente, eu vou arredondar pra 21 centímetros, tá? É que não é um número exato, mas tá. 21 centímetros. Supomos que tá aqui, não é um número bem exato. O que isso significa dizer? Vou ficar aqui. No 21 centímetros. O que significa dizer? Significa dizer que se ela tivesse andado em linha reta, é como se ela tivesse percorrido isso aqui. Ela percorreu essa linha, né? Esse comprimento, que estava fechado, ou seja, era um círculo, mas agora, se fosse em linha reta, se eu fizesse um corte, ia significar isso aqui. Estava fechado em um círculo, perfeito. Tudo bem que isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma gota d'água, mas enfim, era como se ela tivesse andado isso aqui. Foi isso aqui que ela andou em linha reta, tá? Perfeito. O tamanho do comprimento da circunferência. Aí o que os gregos fizeram também? Cara, tira outras medidas. Aí o pessoal tá, mas que outras medidas tem pra tirar de um círculo? Sei lá, pega e tira a medida do diâmetro. Olha aqui, o diâmetro. Tiramos a medida do diâmetro. Ok. Diâmetro, tá, gente? O que é o diâmetro? Ó, eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Ei, boy, mas ainda sai uma elipse. Pronto, desenha aqui um círculo. O que é isso aqui? Isso aqui é o centro do círculo. Pensa que tá certinho, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não sou uma super desenhista, não. Pensa que tá certinho. Isso daqui é o raio, que é do centro do círculo até uma extremidade. E o que é o diâmetro? O diâmetro é de uma extremidade a outra. Ó, Luana, foi de uma extremidade a outra. Diâmetro, né? Ou seu mongoloide, de uma extremidade a outra, passando pelo centro. Desculpa pelo tratamento pesado. Aqui eu aprendo geralmente com um tratamento muito pesado. E aí eu acabo imprimindo isso e eu não faço a menor ideia se a outra pessoa também aprende assim. Isso daqui é diâmetro. De uma extremidade a outra, passando pelo centro, pô. Passando pelo centro. Todo mundo se esquece desse negócio. Ah, não, pô. É de uma extremidade a outra. Então você concorda comigo que está passando pelo centro e do meio até o centro, e do meio até, quer dizer, e do meio até o centro, e do centro até a extremidade, e do centro até a extremidade, são ambos comprimentos de raio? O diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, certo? Sim, todo mundo conhece isso. Ah, pô, o raio é a metade do diâmetro, ou o raio é do centro até a extremidade, o diâmetro... Claro, se um professor for bem rigoroso nos conceitos, é de uma extremidade a outra passando pelo centro. Se o teu professor cagou no pau pros seus conceitos, eu sinto muito, tá? Você teve um ensino médio ferrado, porque esse aqui é o mínimo que você precisa ter sobre geometria. É estudo de quadriláteros, triângulos e circunferências. É o mínimo que você precisa ter. E aí depois você vai progredindo na velocidade da luz. Inclusive, triângulos, você nem precisa ter sobre triângulos, basta você ter sobre quadrados, né? Quer dizer, e quadrados você nem precisa ter, basta você ter sobre triângulos que você tem sobre quadrados, retângulos e tudo mais. Então, na verdade, o que você precisa é circunferência e triângulo, via de regra. Mas tá bom, né? Aí depois pegou esse mesmo negócio, né, nessa mesma figura, e disseram assim, mede o diâmetro aí, e eu vou tentar medir exatamente o diâmetro. Gente, é óbvio que eu não vou conseguir ser precisa aqui no diâmetro. Eu acho
que eu tô passando pelo centro, tá? Então isso aqui é como que fosse o diâmetro. Agora eu vou checar qual é que foi a medida que deu. Deu uma medida de 6 centímetros e meio, tá? De novo, galera, é uma coisa mais arredondada, tá? Se eu tivesse 100% de precisão, eu estaria com uma ferramenta mais, né? Uma ferramenta melhor. Perfeito. E o que isso aqui quer dizer? Você vai dizer, pô, Luana, mas que merda é essa aqui? Eu vou até apagar um pouco isso aqui. Que merda que é essa aqui? Eles pegaram e viraram assim, cara, bota um em cima do outro. Como assim botar um em cima do outro? Pega o tamanho do comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro. Só isso. Eles só disseram, faz uma razão entre os dois. Por que fazer uma razão? Eu não sei, só faz, meu Deus do céu. A gente quer ver se tem algum padrão. Faça a razão. Aí depois ele vai pegar outro objeto. Antes da gente fazer a razão desse aqui, bora pegar um outro objeto? Esse aqui é o objeto da garrafa, né? Então eu até vou botar assim, ó, garrafa. Esse aqui é o da garrafa. Por que eu peguei outra cor? Garrafa. Porque eu achei que vai ficar mais bonitinho assim, tudo só de uma cor. Que vida triste é essa? Então, seremos mais rainbow. Let's be rainbow. Tá. Deixa eu pegar agora um próximo objeto. Pronto. O outro objeto que eu tenho é esse daqui, ó. Que é a tampinha de um body splash. La tampinha de um body splash. Eu quis pegar um que tem um tamanho bem diferente desse outro. Tá vendo? Bem menorzinho. Que coisa fofinha. Então, peguei um que tem um tamanho bem menorzinho. Então, vamos lá. Eu vou medir aqui o diâmetro, tá? O diâmetro disso aqui... Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara, esse aqui não dá nem 1 centímetro de diâmetro. Isso aqui tem... meio centímetro. (75). Isso aqui tá me parecendo que é... Tá, que é 5. Ah, não, é que eu tô olhando embaixo. Tem sim 1 centímetro. Desculpa, eu tava olhando embaixo. Porque eu tava olhando em cima. Em cima é os feet. FT, né? Isso aí é lá nos Estados Unidos. Aqui embaixo que é os centímetros. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui de novo, tá, galera? Ah, não, aqui eu medi certo, sim. Eu tava achando, nossa, se eu errei aqui, eu errei no outro ali também. Não, mas não errei, não. Isso aqui tem 2 centímetros, tá? 2 centímetros, se eu não me engano. Deixa eu só medir de novo aqui. 2 centímetros, 2 centímetros. Então, o diâmetro é 2 centímetros. E quanto é o comprimento? Não sei, bora ver. Pensa na formiga caminhando em linha reta aqui. Ah, tem que ser uma formiga. Não pode ser eu, um ser humano, um papagaio. Ah, meu Deus do céu, pode ser o que você quiser. Tá. E aqui vai ter dado 7 centímetros e meio. Não chega a dar 7 centímetros e meio, não. Mas que porcaria. Gente, eu odeio medir, porque eu sempre era muito mal nessas aulas. Porque olha isso, parece que eu não tenho habilidade pra medir, nem pra fazer desenho bonito. É sério, tipo desenho retinho, sabe? Aí eu tô aqui na maior labuta do mundo, porque eu não quero que isso aqui dê errado pra não decepcionar vocês. E nem pra me decepcionar, né? Tá, isso daqui deu exatos... Mas que porcaria. Eu não tô conseguindo fechar. E não tô com medo de me machucar, porque isso aqui foi barato e foi caro. Tá, aqui. E 7 centímetros, gente. Se der errado, vocês sabem que é porque eu tô com muita dificuldade de medir. 7 centímetros. Tá. Você vai me dizer, pô, Luana, mas então o que tu quer com isso aqui? Gente, é óbvio que os números não estão exatos. Pelo amor de Deus. Eu tenho 100% de certeza que eu não fiz de maneira a ficar números exatos. Mas o que eu tenho aqui? Eles chegaram ali e pegaram... Gente, você poderia pegar um terceiro objeto, fazer a medição, enfim, um terceiro objeto redondo, que eu não tenho aqui, mas nenhum objeto que... Até tenho, mas eu não vou pegar ele não, tá? Mas se você pegasse mais esse outro objeto aqui, a tampa, né?
a tampa do ômega 13, tudo. E aí medir isso aqui também o diâmetro. Perfeito, galera. Daria na mesma, tá? Daria na mesma. Inclusive, ó, o ômega 13 ele é maior do que o outro, né? Acho que eu quero pegar um que tem bastante diferença, pra ficar bem acentuado. Pronto. Então, vamos começar. E esse daqui é o da tampinha. Tampinha. Ok, e o que eles fizeram? Eles fizeram basicamente isso aqui, ó. Eles fizeram, meus amores, bora fazer aqui diâmetro dividido por, circunferência dividido por diâmetro, tamanho total dividido por esse risco que passa de uma ponta a outra, cruzando o centro. Ok, então vamos lá. 21, então é igual a 21, do primeiro caso, né, que é o da garrafa. Esse aqui é o da garrafa, é a razão da garrafa. 21 dividido por 6,5. A gente pode botar aqui, seria 21, que é 7 vezes 3, dividido, e aí vezes 10, dividido por 65. 65 é 5 vezes que número? 50 dá 10, 15... Caraca, mano, é dividido por 13, mas que bosta de número. Enfim, você vai fazer aqui o cálculo. Eu não acredito no negócio. Você já sabe que não vai dar um número exato, pode ser? Então eu vou forçar a barra, tá? Eu vou forçar a barra. Aqui dá 2 e aqui vai dar 1,5. Não, mas tá tudo errado. Porque isso aqui vezes 5. Né? 13 vezes 5. Aí eu vou forçar a barra. Galera, não vai dar o mesmo número, tá? Porque eu tô forçando a barra e porque as minhas medições não foram precisas. Enfim, eu tô forçando aqui a barra. Tipo, eu arredondei isso aqui pra 14, tá? Então vai ser um número menor do que vai aparecer aqui. Aí aqui ficou 1, aqui ficou 2. Aí, sei lá, isso aqui dá 10. Pronto, deu 3, só sobrou 3. Aí você vai dizer, Luana, não era 3,14? Sim, é que eu fiz uma arredondação baba aqui, galera. Eu aumentei esse número, então é uma coisa um pouquinho maior. Se tu aumenta o denominador, ou seja, se tu aumenta o número de pessoas pra quem tu vai dar bala, tu vai ter que dar menos bala pra cada pessoa. Se fossem menos pessoas pra tu dar aquela quantidade de balas, tu poderia dar mais balas pra cada pessoa. Tu tem 5 balas e 5 crianças, tu vai ter que dar uma bala pra cada criança. Agora, imagine que na verdade tu não tenha 5 crianças, tu aumentou o denominador, ou seja, tu aumentou a quantidade de crianças que precisa dar uma bala. Tu aumentou pra 10, então na verdade tu vai dar meia bala pra cada criança. Entendeu? Então, se eu aumentei o denominador, eu vou ter que diminuir a minha resposta. Mas a minha resposta ela veio um pouco diminuída, tá? Por quê? Porque eu aumentei aqui o denominador artificialmente. Eu aumentei para 14. Então, a resposta 3 é uma coisa um pouco abaixo do que era realmente a resposta final. Que, na verdade, era 3,14, tá? Aí você vai dizer, pô, Luana, meu Deus, tu tá forçando a barra. Eu não tô forçando a barra. É que eu quero fazer a aproximação pra gente não ficar travado aqui nos cálculos. Mas eu juro pra você, se você pegar e medir com fidelidade, né? Eu tentei medir com o máximo possível de fidelidade, mas, enfim, né? Obviamente eu tenho o erro de que a minha mão, ela não é tão calibrada. Eu vi que eu tava ali arredondando um pouquinho, não peguei os microvírgulas, mas enfim, no final vai dar 3,14. Ah, Luana, então isso aqui é só pra esse. E esse daqui, faça o teste. Eu vou fazer aqui com vocês, bora fazer. Vai dar os mesmos 3,14. Tudo bem, vai dar por volta de uns 13. Eu vou fazer as aproximações. Mas vamos lá, ó. Diâmetro, não. Com tamanho do comprimento dividido pelo diâmetro. Vamos ver quanto é que isso aqui. Vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. 7 dividido por 2. Luana, mas isso daqui dá 3,5, não tem nada a ver. Sim, gente, lembra que eu tava ali aproximando, não dava 7, dava 7,5 e alguma coisinha, né? Vamos lá, vou dizer aqui que, sei lá, dava uns 7,5, pronto, aí vai dar uns... Quer dizer, na verdade isso aqui até sobe, né? É que esse 2 aqui que era maior, enfim, o ponto é, não vou estar tão precisa no que eu tô dizendo aqui, né? Dava uns 7 sim, mas é que tipo... Luana, mas isso aqui tá muito pra cima do resultado, não tá 3,14, tá 3,5. Sim, gente, lembre, tá? Lembre que se eu tivesse com uma precisão total na medição e uma precisão total no resultado do cálculo, eu encontraria os 3,14. Então até vou botar assim, ó, forçando a barra, vai dar 3,14.
3,14, tá. Infinitas casas decimais. Aí a gente sabe, mas que bosta de número, toda vez dá esse número aloprado aí, 3,14, 3,14, que porcaria é essa? Mas ao menos eu encontrei um padrão. Toda vez, olha isso daí que é uma métrica, tá? Toda vez que você pega o tamanho, o comprimento da circunferência, ou seja, essa voltinha aqui, como que você fosse uma formiga andando em linha reta aqui, toda vez que você pega essa medida e divide pelo diâmetro, toda vez, o que você encontra? Pi! O que é pi? É esse 3,14, toda vez. Ah, você vai me dizer, mas Luana, a fórmula não é essa daqui. Eu me lembro muito bem que eu tinha dois Pierres, dois franceses, né? Um Pierre e outro Pierre. Eu tinha dois Pierres. Ou seja, eu sabia que a fórmula do comprimento da circunferência é igual a 2 Pierres. Opa, pi, R. Nada disso aqui. Da onde tu tirou isso aqui? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Você tem certeza que você está falando? Lembre que você está falando com uma discípula de gregos, pô. Eu estudo com gregos, não estudo com um professor de matemática comum, não. Eu estudo com um professor de matemática que é apaixonado pela matéria. Então... Tá bom, tudo bem que isso aqui eu não estudei com um professor de matemática. Isso aqui eu estudei em livro de curiosidade, não era livro de matemática. Mas, obviamente, eu fiz os meus links com a matemática. Então, o que é o diâmetro? Vamos substituir diâmetro pela linguagem que a gente usa? Diâmetro não é 2 vezes o raio, claro que é. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se diâmetro é daqui até aqui e daqui até aqui eu tenho 2 raios, então vamos lá. Diâmetro é daqui até aqui e daqui até aqui eu tenho um raio mais um raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é 2 raios. Sem sombra de dúvidas, diâmetro o dobro do raio. Perfeito. Cadê? Então, vamos substituir aqui na fórmula, né, diâmetro pelo dobro do raio. Vamos lá. Então, ó, tô substituindo, tá, gente? Ó, tô fazendo uma substituição. Pensa assim. Substituição. Nesse caso aqui vai ser 2 dividido por... O que é o diâmetro? 2 raios. É igual a π. Agora você já tá vendo a arte acontecendo, né? Nossa senhora. É nesse momento que o filho começa a ficar todo animado e a mãe não vê, né? O filho todo feliz no quarto. Mas esse moleque sabe estudar. Tá, vamos lá. O que acontece? Deixa eu até apagar isso aqui, né? Isso aqui é a nossa cola, não pode. Isso aqui é o que tu já sabe na cabeça, né? Pô, se tu não tem decorado a fórmula do tamanho do comprimento da circunferência, que é igual a 2πr, tu tá em que mundo? Não é pra tu ficar deduzindo isso aqui no meio da prova toda vez, não, pô. É só pra... Inclusive, isso aqui não é uma dedução, isso aqui é uma medida empírica. Toda vez que eles testaram, isso aqui não foi um conceito matemático, não. Foi uma coisa empírica. Toda vez que eles testaram, dava esse resultado. Então, eles chegaram nessa fórmula. Não foi uma fórmula deducional. Foi uma fórmula através do que eles fizeram de testes na natureza. Importante deixar isso claro. E vamos fazer o nosso momento, nossa pausa, para aumentar o nível de bloqueadores endócrinos. Acho que eu ia falar o quê, mano? Café é uma bomba, é uma porcaria. Não era pra eu estar bebendo café, não. Ainda mais agora que já passou das... Não chegou a passar das 3 horas, mas é 2h50. Então, não é pra estar bebendo café depois do meio-dia, não. Nem é pra estar bebendo café em nenhum horário do dia. Sobretudo de tarde. Tá bom. Mas o que aconteceu aqui? Vamos lá. Comprimento da circunferência. Você concorda comigo que eu quero isolar o comprimento da circunferência? Ou seja, eu quero descobrir o comprimento da circunferência em função do raio. E o π é sempre um número constante. Então, π eu sei qual é que é 3,14. A questão vai me dar se a questão quer que eu pegue 3, se a questão quer que eu pegue 3,1, ou se a questão quer que eu pegue 3,14. É a questão que vai me dar, tá? Ok, tamanho da circunferência. Você quer isolar o tamanho da circunferência? O que eu faço para isolar esse tamanho da circunferência? Eu preciso, só sabendo o raio, eu consigo achar o tamanho da circunferência, perfeito. Mas o que eu faço para isolar ele? Eu só tenho que fazer uma única coisa. Eu tenho que tirar essa porcaria daqui. Como é que eu faço para tirar isso aqui daqui? Eu multiplico esse lado, até vou pegar outra cor para multiplicar. Eu multiplico esse lado aqui vezes 2πr. 2πr corta com πr. Mas tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu também multiplico esse lado aqui vezes 2r. Eu falei 2πr, mas é que 2πr tá na minha cabeça, é só 2r, tá? Então como é que ficou a fórmula do tamanho da circunferência? Tamanho da circunferência ficou igual a 2πr. Luana, mas aqui tu tá com 2rπ. Sim, gente, mas lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Não importa se esse 2 tá aqui ou se ele tá depois ou onde é que ele tá. Inclusive o tamanho do comprimento da circunferência também é igual a πd. πd? Como assim πd? Né?
Ou dpi também, né? Dpi. O quê? Diâmetro vezes o pi. Não é o diâmetro vezes o pi, o 2πr, que a gente poderia ter passado o diâmetro pra lá, mas a gente quis passar o 2π, a gente fez a nossa substituição. Então, ok, você vai me dizer, nossa, Luana, mas isso eu já sabia, isso daí não tem nada demais. Me ensina uma coisa boa mesmo. Eu não disse que eu ia te trazer, mesmo que tu fosse o espertinho. Ah, não, mas eu já olhei a cultura grega, eu também sou discípula de grego. Eu gosto de falar que eu sou discípulo de grego, mas nem sou coisa nenhuma. Isso aqui nem é grego, pô, é antigo. É antigo, gente clássica. A gente do período clássico. Mas eu nem... Tá óbvio, também tem uns gregos aqui no meio, mas eu tô só jogando que é grego. Não faço a menor ideia se é grego. Quem é que... Olha isso, mas aí você vai me dizer, tá bom, mano, mas como é que eu faço pra evoluir dessa forma pra saber, por exemplo, a área? O que é a área? A área é o preenchimento, isso aqui não é o quanto eu andei, é quanto isso aqui ocupa superficialmente, né? A superfície, quanto mede essa superfície, isso é a área. E como é que eu faço pra descobrir essa área, que mal me pergunte? Como é que eles chegaram na fórmula de que a área é igual a 2πr? Não. Isso aqui é o comprimento, certo? O comprimento é igual a 2πr. Mas e a área? Como é que eles chegaram que a área é πr ao quadrado? Da onde surgiu isso aqui? Isso aqui é intancável. Eu duvido tu me provar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te provar. E esse daqui não tem nenhum exercício empírico não, papai. Esse aqui é só no conceito bruto da cabeça. Então eu vou te provar só pela folha. Nem preciso mais de material. Olha a bagunça que ficou a minha mesa, porque eu tirei um monte de coisa. Depois tem que arrumar isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a bagunça da minha mesa. Olha aqui. Tudo bagunçado. Mas tá bom, né? Depois eu arrumo. Pô, tá maluco? Agora eu preciso que você ponha, assim, um escudo, uma armadura e senta aqui comigo. Mas senta com atenção. A gente vai aprender, a gente vai desvendar isso aqui. Então bora desvendar. Como eu faço agora pra chegar nisso aqui? Até vou apagar isso aqui. Não, pô, a gente vai deduzir 2πr ao... Esse aqui é 2πr, o outro é πr ao quadrado. O que é um πr ao quadrado? Inclusive, galera, vocês conhecem aquele meme? Aquele meme não, né? Vocês conhecem aquela história que o português chegou aqui no Brasil e aí ele se encontrou com o índio, né? Aí o índio criança, assim, né? Tava ali quietinho, assim. Não tava querendo falar nada. Aí a mãe virou assim pro moleque e falou, começou assim, ó. O português chegou aqui e ele só falou assim pro índio, um molequinho pequenininho assim. Falou assim pra ele: Oi, Tupi. Que merda de piada. O português chegou aqui no índio pequenininho e falou: Oi, Tupi, né? Falou: Oi, Tupi. Aí o índio pequenininho falou, tipo, não tava quieto, sabe aquela criança toda canhada assim, que não diz nada, não fala nada. Aí a mãe virou falando, a mãe brava virou assim, falou pro moleque: 18 pi. Não, agora deu. Mano, o que tá dando em mim também, nem eu sei. Eu não sei se vocês conhecem essa historinha aí. Que nem é uma história, não sei se vocês conhecem essa piadoca aí. Tá bom, voltando, deu de índio. Deu de povos originários, né, se quiser ser um pouco mais respeitoso. Vamos lá. Como eu faço pra deduzir? Pense, olha o que eles fizeram. Esse aqui é um círculo. Como é que eu faço pra saber o que preenche ele? O que é a área superficial dessa porcaria aqui? Eu só preciso de uma coisa. Na verdade, eu preciso de várias coisas. Mas a principal delas que eu preciso é... Eu preciso saber. Olha isso. Pensa aquilo que tua mãe tem. Ou que a tua avó tem. Que é pra botar como que fosse um copozinho de suporte em cima. Tipo... Pro copo na mesa, né? É um enfeite, nada mais é do que um enfeite, todo tricotado. Ou seja, aqui você tem mais uma camada. Eu vou tentar botar uma do ladinho da outra. Gente, pensa que assim, ó, quase não tem espaço entre elas, tá? Opa. Não, aí também tá sobreposta. Não é sobreposta. Pensa que quase não tem espaço entre elas. Eu tô tentando fazer com que quase não tenha, mas tá muito difícil. Porque olha só. Eu vou até change style. Ó, é tipo isso aqui. E aí vai ter um próximo, que vai ser igualzinho a esse.
Pensa que tudo é da mesma cor, tá, gente? Só que você tá desenhando os mesmos círculos, só que com a mesma proporção, tá? Só que... Quer dizer, os mesmos círculos mantendo as proporções, só que em escalas diferentes, tá? Então um é menorzinho que o outro, mas eles, enfim, são o mesmo círculo. Aí você vai... E aí você faz isso infinitamente. Como assim infinitamente? Você faz isso até preencher lá o centro. Eu tô tentando ter paciência de fazer isso até o final. Mas eu confesso pra vocês. Eu confesso que não te... Todos os versos te eternizei, o safo já passou, fracassei, não nasci para o amor. Tá, agora pensa que tudo tá tipo concêntrico, tá? Então vai ter várias outras voltas indo até o centro. Então eu vou fazer como que fosse agora as voltas indo até o centro. Mas pensa que são várias circunferências, uma miraculosamente menor do que a outra, só pra ficar justaposta. O que é justaposta? É uma do lado da outra. Sobreposta é uma em cima da outra. Tá? Então tá justaposta, uma do ladinho da outra, não tem espaço entre elas. Perfeito? Perfeito. Então é um círculo que é concêntrico, tá? Ou seja, todos eles se originam do mesmo centro, mas são círculos de tamanhos diferentes. Tá bom, eu quero que você imagine isso aí. Tá? Imagina essa cena. Geralmente o professor ele tem paciência de desenhar todos os círculos. Eu não tenho essa paciência, não. Desenhei 4 aqui e já tava querendo morrer por dentro. Não, mas na verdade, peraí. Trilim. Alguém ligou pra mim. Sou eu, bola de fogo, que vou matar. Pronto, tá, galera? Ó, tô fazendo aqui bem pequenininho. E aí aqui a gente tem um outro círculo. E a gente tem um outro círculo. E um outro. Pronto. E agora eu vou fazer... E agora eu vou pegar ele aqui grandão. Vou espichar. Não, ficou uma bosta. Mas tudo bem. O ponto não é esse, tá? O ponto é... Imagine que você tem aqui um círculo concêntrico. Tá bom, né? Ok, perfeito. O que você vai fazer? Olha isso. Você quer medir a área. E você concorda comigo que se eu pegar esse círculo mais externo aqui, o último da circunferência, e eu só abrir ele, pensa que eu fiz um cortezinho aqui. Putz, fiz um corte. E agora eu vou abrir ele. Eu tinha esse círculo aqui, ó, tá? Não sei se tá dando pra ver, mas eu tinha esse círculo aqui. Não tá dando pra ver mesmo assim. Mas enfim, eu tinha esse círculo aqui. Acho que assim dá pra ver melhor. Eu fiz um corte aqui. No círculo mais externo, tá? No último, o mais periférico. Eu fiz um corte. E o que eu tenho agora? Eu tenho uma linha reta dele. O que é essa linha reta? Lembra que a gente já estudou? Essa linha reta é o... Eita, meu boi. É o tamanho do comprimento, tá? É o comprimento do círculo. Comprimento do círculo. Essa linha reta. Então tu fez um corte... Deixou ela abertona. Vou fazer esse risco, tá? Fazer esse risco abertona. Aqui. Aí pensa que você cortou a próxima. A logo que tá ali embaixo. Você... Perfeito. Você concorda comigo que ela vai vir assim? Ela não vai ser do mesmo tamanho da de cima. Ela vai ser um pouco menor. Ela vai ser ligeiramente menor. Perfeito. E a próxima. Eu também abri a próxima. E vai ser ligeiramente menor. Tô abrindo tudo em linhas, tá? É tipo como se eu cortasse lá em cima e abrisse em linhas. Perfeito. E a próxima vai ser ligeiramente menor. Essa aqui eu vou ter que ter paciência de desenhar tudo, tá, galera? Porque essa aqui vale a pena. Oh, meu Deus do céu. E aí a próxima aqui. E aí a próxima aqui. Aí a próxima aqui. Aí a próxima aqui. Ah, Luana, não tá bem perfeitinho. Ai, galera, eu sei. Eu disse que eu ia ter paciência, mas é difícil.
Até o último, tá, gente? Até ser um pontinho, que é esse pontinho aqui do meio. Até chegar nesse pontinho aqui do meio. Enfim. Mas essa aqui ficou muito em cima da outra. Pronto. Essa aqui abre quase nada. E a última aqui é como que fosse um pontinho. Obviamente não é um pontinho, ela é uma abertura tão pequenininha que é desprezível a dimensão dela. Pensa, é teoricamente que eles estavam fazendo isso. Abriu. Mas vamos dizer, pô, Luana, mas parece que o teu círculo, o teu triângulo aí foi caindo pra cá. É verdade, gente, era pra ser um triângulo bem bonitinho assim, ó. Era pra ser um triângulo assim, bem bonitinho. E você vai me dizer, Luana, eu vou perguntar pra vocês, qual é a medida dessa base aqui, desse círculo? Porque a gente sabe calcular. Vamos lá, galera, você sabe calcular a área de um triângulo? Na matemática a gente sabe a área de um triângulo assim, ó. Eu posso até ensinar pra vocês, mas não é o intuito dessa aula, tá? Mas eu posso até ensinar como chegar nessa fórmula, a dedução dessa fórmula. Mas é a área da base vezes a altura dividido por 2. Não, eu vou ensinar pra vocês. Como calcula a área de um quadrado? Não é a área da base vezes a altura? Ou seja, não é isso aqui vezes isso aqui? Sim, isso aqui é a área de um quadrado, né? De um quadrado, melhor, de um quadrilátero, né? Pode ser um retângulo, enfim. Pode ser tudo. Na verdade, um quadrado é um retângulo. Só que é um retângulo com todos os lados iguais. Retângulo é apenas medidas que tem todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos de 90 graus. E um quadrado tem todos os ângulos de 90 graus. O retângulo, desculpa, o quadrado é um tipo de retângulo. É um tipo especial de retângulo, cujo todos os lados são iguais, tá bom? Cujos lados são iguais, melhor dizendo. Isso aqui é a forma do quadrado, certo? E do triângulo. Sempre de um quadrado você pode tirar 2 triângulos. Sempre. Um quadrado ele é feito, e um retângulo também é feito de 2 triângulos juntos. Sempre, sempre, sempre. Todos, sem exceção. Você pode fazer o teste. Então, nada mais é do que o triângulo dividido pelo... O triângulo nada mais vai ser do que a altura vezes a base dividido por quem? Dividido por 2. Por quê? Porque cada retângulo ele é feito de 2 triângulos, tá? Então, aqui você cortou de um lado ao outro, fez uma diagonal simétrica, é só dividir por 2, né? Metadezinha vai ser a área. Então, você calculou a área disso aqui tudo e depois você dividiu por 2. Ao dividir por 2, você pegou apenas de um dos triângulos. Pronto, você calculou a área de um triângulo pela base dele vezes a altura. Quando você calcula a base vezes a altura, você calculou como se ele fosse um retângulo. Agora você só tem que tirar aquela parte que você calculou a mais, que foi basicamente o dobro, né? Então você divide por 2. Perfeito? Ok. Mas aí que tá. Isso aqui é a fórmula do triângulo. E a gente pegou de um círculo e a gente decompôs ele como que fosse um triângulo. Aí você vai me dizer, verdade, Luana, verdade. Me diz qual é que é a área dessa base zica aqui. Qual é que é a área dessa base zica aqui? Ué, a área não, desculpa, qual é que é o comprimento dessa base? Porque eu preciso saber o comprimento dela pra botar aqui na fórmula em área da base. Eu botei área da base, mas não é área da base não, tá? É base apenas, tá? É base vezes altura, nada de área da base. Isso aí é volume. A área da base vezes a espessura é volume. Qual que é a área da base desse triângulo aqui? Ué, lembra que não era a medida do tamanho da... Ô, meu pai amado, não era a circunferência? Ou seja, isso aqui é igual a 2πr. É a medida da circunferência. Essa área zica aqui é a medida da circunferência, perfeito. E quanto vale essa altura aqui? Porque agora eu preciso fazer a altura, né, pra poder dividir por 2. Quanto vale essa altura aqui? Essa coluna aqui de altura. Ué, galera, você concorda comigo que eu fui abrindo tudo em uma linha reta, ó. É como se eu fizesse um cortinho. E aí depois eu puxasse todos os fios e aí formasse o triângulo, tá? Então, ó, fiz um corte aqui, ó, uma seção de corte aqui, do início até o núcleo, e depois eu peguei e abri todas as fitas. Qual é que vai ser a altura? Qual é que vai ser a altura? O raio. A altura é o raio, porque eu não cortei de ponta a ponta. Gente, eu fiz um corte pela metade? Não, eu fui até o meio. Eu não fiz um corte de ponta a ponta, não dividi dois fios assim, não. Abri esse fio, não cortei. Por exemplo, esse fio aqui, se eu tivesse cortado de ponta a ponta, se eu tivesse feito um corte transversal, né, que deslacera todo o círculo, você concorda que aqui eu não ia ter uma circunferência completa, eu ia ter meia circunferência? Então, isso aqui não seria uma circunferência completa, isso aqui seria uma circunferência dividida por 2. Não foi isso que eu fiz. O que eu fiz foi, eu peguei o círculo e abri completamente, só cortando uma pontinha aqui dele. Só que a pontinha de todos eles somados até o centro, né, ou seja, cortando uma pontinha de todos eles, fez um meio corte aqui. Ou seja, fez só isso aqui de corte. E qual é que é o nome dessa medida? Da extremidade até o centro? Raio. Então, é o raio. Minha altura aqui é o raio. Opa! Que é isso? O que é isso?
Sim. Agora é só você substituir. Qual é o comprimento da base? É 2πr. E qual que é a altura, né? Porque aí tu tem que agora substituir o H. Tu substituiu o que é B. B é igual ao tamanho da circunferência. E a altura é igual ao R. O que é o R? O que é o R? O que é a altura? R. Então, B vezes R dividido por 2. Corta isso aqui, que é igual à área de um triângulo. E também vai ser a área da circunferência. É igual ao que? πr ao quadrado. Porque esse R aqui junta. Né? Junta e aí fica com expoente quadrático. A área da base é igual a πr ao quadrado. Aí você vai dizer, pô, Luana, que é isso? Isso aqui é muito da hora. Vai dizer que geometria não dá uma vontade, não dá um gás. Dá. Só que isso aqui que eu mostrei pra vocês, gente, sinceramente, não vale a pena no meio da prova você ficar deduzindo esse tipo de coisa. Você tá brincando com a tua aprovação se tu faz isso. Tem que ter decorado. 2πr ao quadrado. Fora que assim, quem não tem decorado 2πr ao quadrado, dificilmente faz dedução de fórmula, porque geralmente é um cérebro tão preguiçoso, tá? Eu não tô dizendo, tipo, não, pô, todo mundo tem que ter isso aqui decorado. Não, não é todo mundo que tem que ter isso aqui decorado, não. Todo mundo que mexe com essas coisas tem isso aqui decorado. Se você não mexe com essas coisas, tá querendo entrar nesse mundo, não tenha nojo de fórmula. Esse é o ponto, não tenha nojo de fórmula. Agora, se você nunca vai tocar nesse tipo de coisa, você nem gosta de matemática, né, não tá nem aí pra essas coisas, tudo bem. Tipo, ninguém força ninguém a decorar a fórmula. Ei, decora! Tipo, eu vim espalhar a palavra das fórmulas. Não, pô. Decora quem tá dentro desse meio. Dentro desse meio, uma das dicas que eu mais posso dar é não tenha nojo de fórmula. Saiba a dedução, mas sobretudo saiba a fórmula. Se tu tiver que escolher um dos dois pra saber, pra prova, eu diria pra vocês, cara, depende de quem tu é, eu diria a fórmula. Dependendo de quem tu é, eu diria a dedução. Depende também a prova, né? Porque se for uma prova do Enem, muitas vezes a dedução vale mais que a fórmula. Mas enfim. Você aprendeu aqui comigo como calcular tanto a área de uma circunferência quanto o comprimento. Claro, né? Ai, meu Deus, no final das contas essa aula aqui durou 40 minutos e foi só pra me dizer que 2πr. Pô, meu professor fala isso aqui muito mais rápido e πr. Sim, ficou quantas vezes na tua cabeça, papai? Aí tu diz, não, isso aqui não ficou na minha cabeça, não. Tá, então tu sentou essa aula aqui que nem um vegetal, né? E, tipo, não tava imerso na aula. Enfim, foi isso. Tá? Muito obrigado por ter assistido e não estamos muito bem, mas eu precisei gravar esse vídeo com a camisa do Timão, né? Porque mesmo não estando lá nos seus dias de glória, mesmo não estando no nosso tempo, nos nossos tempos de ouro, eu vou me envergonhar agora de ser colorado? Não, né? Então, é isso, tá? Até os gregos eram colorados, tá, galera? Pra quem não sabe. Fatos históricos.